E aí, minha galerinha do quinto ano, tudo bem? Estamos retomando nossas atividades hoje. Todo mundo já está descansado, leve, para a gente dar continuidade aos nossos conteúdos. O nosso assunto de hoje será polissemia. Encontra-se lá na página do módulo 31. Toda vez que a gente fala de uma polissemia, a gente vai se lembrar de palavras que contêm diferentes significados. Mas, professor, por que esta palavra ela contém diferentes significados? Porque quando a gente usa uma palavra em uma determinada ação, ela pode representar algo. Mas talvez aquela mesma palavra em outra ação, ela já vem representar outra coisa. Então, polissemias são palavras que têm diversos significados, diversas orientações. Temos uma palavra, fachada. A palavra fachada é uma polissemia, porque ela apresenta diversos significados. Quando eu falo uma fachada, eu posso estar dizendo que eu tenho uma fachada de uma casa, que representa a frente de uma casa. Quando eu falo também de uma fachada, eu posso estar lembrando também de algo que está ao redor de um edifício. Mas, professor, como é que uma fachada ela tem um significado de ser a frente de uma casa e ela também pode ter o mesmo significado para estar ao redor de um edifício? É aí que a gente percebe as variações da polissemia. É porque uma palavra ela tem a capacidade de representar diferentes fatores. Vocês têm uma atividade para fazer, que está lá no site do colégio, e também tem uma atividade do módulo. Na nossa próxima aula de português, nós iremos falar um pouquinho mais sobre os sujeitos. Agora que nós já finalizamos a nossa aula de português, nós vamos dar continuidade com a nossa aula de geografia. Já na disciplina de geografia, nós iremos falar um pouco de vegetações. Na nossa última aula, nós falamos sobre a floresta amazônica. E hoje nós iremos falar sobre campos, mata de araucária, vegetação litorânea e mata dos cocais. Esse assunto está na parte do módulo de geografia, página 10 e 11. Vocês podem fazer atividade assistindo este vídeo e também consultando o módulo para que vocês venham obter um bom conhecimento. Toda vez que a gente falar de campos, a gente vai lembrar que ele geralmente se desenvolve na região sul do país. Uma característica da vegetação de campos é que ela gosta de umidade e também de sol, mas nada em grande quantidade, porque isso pode vir desgastar o seu crescimento. Os campos são vegetações rasteiras. Então, por que são vegetações rasteiras? Porque elas não têm alto crescimento. Agora, um tipo de vegetação são as matas de araucárias. Elas podem chegar até 25 metros de altura. Nesse tipo de vegetação, nós temos diversas plantas com alta estrutura, alta elevação. Então, toda vez que a gente fala de mata de araucárias, estamos falando de plantas com altas elevações. Geralmente, a gente pode encontrar em regiões de grandes florestas. Por quê? Porque são locais onde tem maior propriedade para que ela possa se desenvolver. Quando a gente fala de vegetação litorânea, nós lembraremos que ela está na parte mais extensa do Brasil, porque o litoral brasileiro ele é grande. E quando a gente fala de vegetação litorânea, a gente vai lembrar de restinga, que são tipos de vegetações que se desenvolvem em terrenos arenosos. Então, a restinga são tipos de vegetações que se desenvolvem em terrenos arenosos. Já os mangues são áreas alagadas, que geralmente têm uma cor escurecida, que talvez não é nem tão própria para a gente estar adentrando, porque a gente não consegue visualizar algumas coisas. E para a gente terminar a nossa aula de geografia, a gente tem as matas dos cocais, que é onde está localizada a floresta amazônica. Esse tipo de mata são matas que têm diversas variações em estrutura, em espécies, sendo que algumas espécies estão em extinção devido a ações humanas que têm degradado e depredado o meio ambiente, como derrubadas, queimadas, tudo isso sendo feito de forma incorreta que futuramente nós iremos sofrer. Pronto, a nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês façam mais atividades que estão no site do colégio e qualquer dúvida é só falar no WhatsApp do professor. Tchau e uma boa quarentena para vocês.